Boa noite, amigos de 5 Minutos de Besouro, sejam bem-vindos. Hoje vamos terminar o capítulo 3 do Fatos da História Naval. O capítulo fala de vários aspectos das guerras europeias, e o que ficou faltando foi a leitura, que fala bastante aqui coisas a respeito das guerras espanholas do século XVII até o início do século XIX, com a Pax Britânica. Pois bem, talvez hoje o vídeo passe de 5 minutos, mas o importante é a gente terminar o capítulo e iniciar em breve outro e mostrar algumas provas. Porque hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, em função dos dias que eu não gravei. Então, na leitura, uma parte muito importante é 1639, a Batalha de Dunes, entre holandeses e espanhóis. Então, em Dunes, os espanhóis têm a sua esquadra aniquilada e perdem parte da sua hegemonia do poder naval. E aí os holandeses, neste século, eles vão se opor aos ingleses, porque a partir de Dunes, os holandeses vão ganhar projeção marítima e vão tomar as colônias de Portugal, vão ocupar o espaço que Espanha e Portugal ocupavam lá no início dos descobrimentos. Então a Holanda vai ser a potência marítima que vai tomar conta das colônias portuguesa e espanhola. Lembrando que os holandeses em 1621 criaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que foi predominantemente para dominar a exploração comercial no Brasil. Em 1628, os holandeses capturaram tesouros espanhóis. No mar havia uma pirataria constante e capturar um navio com tráfico de cargas era muito importante para a riqueza de uma nação. Em 1763, fim da Guerra dos 7 Anos. Essa guerra ocorreu na Europa, na América do Norte, na África e na Índia. E lá no livro, numa nota de rodapé, o autor aborda que teria sido, a princípio, a Primeira Guerra Mundial. Só porque ela aconteceu aqui nesse espaço europeu, na América do Norte, na África e na Índia. O capítulo aborda também que durante o século XVIII, de 1700 até 1799, a guerra no mar tinha caráter formalista, que eram as linhas de batalha, conforme fala no livro. Nelson foi um meleísta. A partir de Nelson, e da batalha aqui de 1789, que houve a primeira vez a quebra da linha, Nelson torna-se um meleísta. A batalha já não tem certa organização, certa formalidade, as linhas de batalha são rompidas. Nelson corta a linha de batalha ao meio, confundindo o inimigo e assim obtendo várias vitórias para a Inglaterra. No século XVIII, também o capítulo aborda o fim das galeras e o aparecimento do veleiro de guerra. A Inglaterra cria a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Ela vai pegar o mercado que os holandeses tinham tomado dos espanhóis e portugueses e predomina o tráfico negreiro, a madeira de ébano e a pesca da baleia, que era muito rentável. Nesse caso aqui da pesca da baleia, utilizava-se o óleo para a produção de luz e comia-se também a carne. Em 1775, as colônias americanas se revoltam, então dá um novo conflito agora, entrando Estados Unidos e França contra a Inglaterra. Em 1781, a França vence várias batalhas dos ingleses e de Grasse, junto com os espanhóis, toma Orquital. Porém, nesse contexto, a Inglaterra perde a sua colônia americana, só não perdeu o Canadá, porque Rodney, um inglês, faz uma quebra da linha de defesa francesa lá em Ilhas Santas, vencendo a batalha. Mesmo a Inglaterra ainda não sendo
uma potência concreta ainda marítima, mas ela está caminhando para uma potência marítima de primeira bandeira, eles vencem os espanhóis em Cabo São Vicente. A partir dali, os ingleses vão ser vitoriosos predominantemente no mar. Então, Napoleão I, francês, ele tenta conquistar a Inglaterra com batelões, atravessar com batelões o Canal da Mancha, e ele percebe que é algo muito complexo invadir as Ilhas Britânicas, já que eles já se consolidaram com uma marinha muito forte. Então a Inglaterra vem de sucessivas vitórias, tem uma leve derrota e perde aqui para os franceses por ocasião da revolta, né, das colônias americanas. Porém, com a conquista de novas colônias, com a distribuição de carta de curso, eles vão conseguindo riquezas para manter e continuar evoluindo seu poder marítimo até vencer de vez, em 1805, a Batalha de Trafalgar com o almirante Nelson. Então, os ingleses vão vencer os francos e espanhóis. Então, todas as esquadras holandesa, espanhola e francesa estavam contra os ingleses. Então, há um misto de acordos entre estados para poder derrubar a Inglaterra, fato que não conseguiram. Então, dentro desse retorno aqui de 798, houve a campanha do Egito, que foi marcado pela ascensão de Nelson ou Batalha de Abuqui, o que valeu a Nelson o título de Visconde do Nilo. Então, é uma batalha muito importante, né, que já envolve aqui a ascensão de Nelson e, por fim, em 1805, Trafalgar, quando Nelson vem a morrer. E essa guerra, né, franco-inglesa dura por mais 10 anos, porém, a partir de Trafalgar, os franceses e as outras nações europeias já não têm mais força no mar para bater os ingleses, então a guerra vai se dar de forma terrestre. A Inglaterra estabelece um bloqueio continental, toma as colônias da Espanha e da Holanda, e a partir daí a Pax Britânica, o maior período de paz, relativa à paz, né, com poucas guerras de grande monta. Fica aí um resumo sucinto do quadro da leitura do capítulo 3, e agora eu vou passar os slides aí, fazendo breves comentários. Então, amigos, continuando o capítulo 3 do Fatos da História Naval, aquela parte da leitura que inicia na página 67. Então, muito importante, Batalha de Dunes, 1639, os holandeses dão um golpe de misericórdia no poderio naval dos espanhóis. Aqui há uma disputa confusa pela hegemonia marítima entre as grandes potências da Europa. Holandeses versus portugueses e espanhóis. Os holandeses foram os primeiros a aproveitar do declínio da Espanha e de Portugal. Por insistência governamental, a Companhia Holandesa das Índias Orientais desalojou rapidamente os portugueses das Índias, colonizou o Cabo da Boa Esperança com base marítima e repeliu os ingleses no Oceano Índico. Partindo de suas feitorias nas Ilhas das Especiarias, os holandeses viraram-se para o Japão, onde durante anos foram os únicos a gozar de privilégios comerciais. Isso aí são pontos importantes que eu considero do livro. Então, desde 1625, que os Países Baixos tinham relações comerciais com França, Inglaterra e Veneza, a costa barbaresca e o Levante. Então, todos os anos eles mandavam barcos de pesca, né, para poder capturar baleia, partiam para a Groenlândia e havia comércio com a Rússia. Então, os holandeses dominavam muito bem o comércio logo que eles derrotaram os espanhóis. Já em 1639, faltava um ano para encerrar a União Ibérica. Então, era luso-espanhóis, né, o termo mais correto. Depois da fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né, para explorar aqui a área do Brasil, o almirante Pedro Heine fez várias incursões ao Brasil, aprisionou em 1628 a mais rica esquadra de tesouros dos espanhóis, e aí armaram-se mais uma vez, fundou colônias na costa norte-americana
Uma delas, Nova Amsterdã, Nova York, foi comprada em 1626 por 60 florins, ou seja, 24 dólares. A partir de 37, 1637, os ingleses, êmulos dos holandeses na arte das construções navais, lançam um gigantesco navio de 3 convéses corridos, o Sovereign of the Seas, tão avançado para a época que ainda no princípio do 19 servia de modelo. Então, a gente observa uma evolução naval nos navios, passando para 3 convéses, tendo uma quilha mais profunda para dar base de suporte aos canhões. No tempo de Crowe, a Inglaterra dispunha de uma marinha poderosa, ainda inferior à dos holandeses no que se refere à frota mercante. Então, as colônias norte-americanas começaram a prosperar, de onde vinha parte da riqueza dos ingleses, além dos saques a navios no mar. Então, Jamestown, Virgínia, Plymouth, e depois, com o tempo, os ingleses tomaram Nova York dos holandeses em 1664. E no Oriente, a Inglaterra adquiriu Bombaim em 1661 e sucedeu os holandeses no comércio das especiarias. Podemos facilmente conceber a terrível concorrência entre os dois países. As grandes batalhas navais entre os dois rivais começaram em 1652 e duraram mais de 20 anos. Poucos desses encontros foram decisivos, se bem que os ingleses, em 1667, estivessem em grande dificuldade. Então, Ruyter, holandês, entrou no estuário do Tamisa, semeou o pânico em Londres, incendiou toda a esquadra britânica e capturou o navio Almirante Royal Charles. A Inglaterra teria sucumbido sob os golpes dos holandeses, se não fosse Samuel Pepys, que encontrou não só fundos destinados à construção de unidades necessárias, mas também reformou toda a administração da Marinha Real. Então, esse camarada aqui, Samuel Pepys, foi um dos grandes mentores após Cromwell para melhorar a marinha inglesa. Com o declínio da Holanda, a França de Colbert tornou a segunda potência marítima do mundo depois da Inglaterra. E aí, nessa hora, a França vai fazer frente aos ingleses pelas batalhas das colônias americanas. A nova esquadra de Colbert bateu os holandeses no mar Mediterrâneo em 676. No início do 18, o declínio da marinha francesa. Então, a Inglaterra conquista pela força o domínio dos mares. E já a partir dos 700, a Inglaterra começa a dominar os mares. Depois de uma série de guerras contra a França, Espanha aperfeiçoou a arte de bloquear os navios inimigos e apoderou das colônias de todas elas, umas após outras. No Tratado de Utrecht, 1713, a Inglaterra anexa Gibraltar, a terra Newfoundland no nordeste do Canadá e Acádia. Em 1763, no final da Guerra dos 7 Anos, os franceses estavam completamente derrotados e a Inglaterra herda a maior parte de suas colônias norte-americanas. Simultaneamente, os franceses foram expulsos da Índia. A Inglaterra, senhora do mares, tornou-se a primeira potência colonial. Então, já a partir da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra já é potência colonial. A Guerra dos 7 Anos é tida como a primeira guerra das mundiais, porque desenvolveram na Europa, América do Norte, como eu falei lá no quadro. Isso é uma nota de rodapé, pode vir em prova também. A partir do 18, formaram 2 escolas táticas. Na Inglaterra, a formalista e a meleísta. A formalista seguiu o combate formal, como a tradição das linhas paralelas ou equivalente perto disso. A meleísta propõe o emprego da concentração da ruptura das linhas, formando uma confusão tática em francês, mêlée, de onde o nome. Esta escola era mais arrojada e conseguia geralmente bons resultados. Mais tarde, o almirante Nelson seria meleísta. Naquele tempo, a concepção arquitetônica do navio pouco mudou, os castelos de proa e de popa foram rebaixados para acomodar as linhas dos navios de 3 convéses, as unidades tinham tornado mais pesada. Percebe-se que o navio possuía uma boa vida longa. O Victory de Nelson já tinha quase meio século na Batalha de Trafalgar. As galeras vulgares tinham em torno de 26 remos e 260 homens, enquanto as galeras reais, 462 homens. Então, com o passar do tempo, elas já não concorriam mais com os veleiros de guerra e as galeras acabaram no final do 18.
Apesar da constante guerra naval, o comércio oceânico atingiu, durante o século XVIII, um novo apogeu, revolucionando o uso e costume na Europa. Em função do transporte das mercadorias das Índias lá, modificou a vida europeia. A Europa passou a ser enchida com grandes novidades de mercadoria. O século XVIII tinha transportado suas cargas em pequenos veleiros, de 15 a 200 toneladas de arqueação, e pertenciam ao grupo de aventureiros e particulares. Doravante, os grandes navios das companhias das Índias Orientais deslocavam 1000 toneladas e dispunham da temível artilharia, e iam passar a fazer o vai-vem entre a Ásia e a Europa. Seus poderosos fretadores quase formavam um estado dentro do estado. Dentre os comércios mais lucrativos da época, destacavam negros e a pesca. Em meados do 18, depois de 100 anos de guerra no mar, o triunfo da Inglaterra parecia garantido. Quando, porém, em 1775, as colônias norte-americanas se revoltaram. Então, os franceses, mais uma vez no apogeu, inimigos da Inglaterra, lançaram sobre ela, importunando simultaneamente na Europa e nas Antilhas, tentando tomar as colônias. Em 1781, as duas esquadras francesas largaram de Brest, uma pelo Barão de Suffren e a outra navegou para leste, derrotou os ingleses várias vezes e talvez tivesse conquistado as Índias se a paz não sobreviesse. Então, os ingleses permaneceram dominando as Índias. A outra esquadra francesa, arvorando o pavilhão do almirante de Grasse, penetrou na Baía de Chesapeake com auxílio dos espanhóis. Aqui fica entrando mensagem aqui o tempo todo aqui. Bloqueou as forças britânicas, obrigando Cornwallis a render-se em Yorktown. A Grã-Bretanha perdeu suas colônias norte-americanas e não perdeu o Canadá porque Rodney atacou de Grasse, quebrando a linha de defesa francesa na Batalha das Ilhas Santas nas Antilhas. E nessa batalha, pela primeira vez, a ruptura da linha de batalha no mar, embora de modo não intencional. Daí em diante começaria essa importante manobra na França pela escola meleísta. Na Inglaterra pela escola meleísta. E Nelson seria o grande empreendedor, inclusive em Trafalgar, 1805, quando ele morreu. Em 793, a França declarou guerra à Inglaterra. Em 795, invadiu a Holanda e instaurou a República Batávia. A Inglaterra, entretanto, aproveitou para apoderar do Império Colonial Holandês e havia vários motins, porque havia trabalho escravo, a marinha ainda estava em formação. Os ingleses, mesmo com os problemas internos, venceram os espanhóis em 1797 em frente do Cabo São Vicente. E aí Napoleão subiu ao poder e entendeu que o poder marítimo inglês era o seu verdadeiro inimigo e tentou durante vários anos invadir a Inglaterra pelo Canal da Mancha com a frota de batelão, porém ele não conseguiu o seu intento, por projetos serem frágeis. Julgou que a resistência britânica podia ser enfraquecida com uma ameaça contra as Índias e o comércio oriental. Isso aí é um chamado bloqueio continental. Atacar as colônias a fim de que a metrópole não consiga os seus subsídios, as suas riquezas, a alimentação que provinha de fora. O resultado foi a desastrosa campanha do Egito, que levou à ascensão do almirante inglês Nelson. O Egito foi ocupado em 798 e o que restava da esquadra francesa foi disperso por Nelson na Batalha de Aboukir. Para os ingleses, Batalha do Nilo, pois foi perto dessa foz que valeu o título de Nelson como Visconde do Nilo. Em 1801, Nelson bombardeou Copenhague e, finalmente, em 1805, a Grande Batalha de Trafalgar, onde acabou com todas as forças franco-espanholas no mar e retomou o domínio dos mares, vindo a morrer nessa batalha. A guerra durou mais 10 anos, a Inglaterra também empreendeu o bloqueio do continente e apoderou das colônias da Espanha e Holanda, contra a vontade eram aliados de Napoleão. Fato este, Napoleão forçou a Europa, a maioria dos países, a ficar do seu lado, fato que culminou em 1808 com a vinda da família real, que vamos falar nos capítulos adiante. E com o exílio de Napoleão, surgiu um novo período de longa pax, a Pax Britânica imposta pela Marinha Inglesa. Com isso, finalizamos aqui esse vídeo do capítulo 3 do Fatos da História Naval e logo em breve falaremos de provas de História Militar Naval. 5 minutos de visão e aqui está a matéria. Batalha de Dunes, 1639.
Hã? Quem venceu a Batalha de Dunes? Os holandeses. Venceram os espanhóis. Boa noite, vamos estudar. E olha, então, eu fiz assim. Quebrou. Depois a folha saiu. Pronto. Agora vamos lá, vamos estudar. Chega, né?